Olá, queridos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa videoaula de matemática e vamos falar sobre medidas de massa. Mas o que é medidas de massa? Como o nome já diz, medir a massa é a mesma coisa que medir o peso das coisas. Então, todas as vezes que você vai medir o peso de alguma coisa, você está medindo a massa daquele objeto, daquela coisa, ok? Para acompanhar a nossa aula de matemática hoje, eu vou pedir que vocês abram o livro de matemática na página 97 e acompanhem esse assunto comigo. Vamos fazer a leitura, do exemplo que nós temos no nosso livro. O professor e os alunos discutiram sobre a importância dos exercícios físicos e de uma alimentação saudável para manter o peso adequado e uma boa saúde. Ele trouxe para a sala de aula uma balança para que as crianças se pesassem. Observe o quanto cada balança indica. E aí vocês vão observar na imagem que tem as balanças com peso de cada criança. A primeira balança tem 36 quilos, a segunda balança 29 quilos, a terceira balança 32 quilos e a última balança 27 quilos. O número que aparece em cada balança significa o peso de cada criança, ou seja, a massa que cada criança tem, o peso de cada criança. Existem várias medidas que são utilizadas para medir o peso, das coisas. A medida que nós mais conhecemos é o quilograma, que é a que a gente mais ouve falar, Por exemplo, quantos quilos você tem? Quando você ouve essa pergunta, é a mesma coisa de se perguntar quantos quilogramas, e o quilograma é um exemplo de medida de massa, é uma medida usada para medir o peso das coisas. O quilograma, ele tem essa sigla aqui, que é a letra K e a letra G, que é o símbolo da palavra quilograma. Nós temos também o grama. Grama é a medida principal das medidas de massa. Todas as outras medidas vão ter a palavrinha grama no final. Quilograma. Isso porque o grama é a medida principal, das medidas de massa. Mas, como eu falei, existem também as outras medidas, que são usadas para medir coisas maiores e para medir coisas menores que o grama. O quilograma, por exemplo, é usado para medir coisas mais pesadas, do que o grama. Por exemplo, o miligrama, ele é utilizado para medir coisas menores, quantidades menores que o grama. Na nossa casa, nós vamos conseguir observar várias coisas com medidas de massa, com peso, arroz, feijão, o nosso próprio corpo, ele tem um peso. Na verdade, tudo tem o seu peso, não é isso? É só a gente observar que a matemática ela está ao nosso redor em todo o tempo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula!